Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo ao nosso último vídeo desta série de resoluções de questões da banca CESP. Desejo do fundo do meu coração que realmente tenha sido extremamente proveitoso para você e que você realmente tenha conseguido vislumbrar aqueles assuntos mais importantes e as pegadinhas, né, a forma como o CESP cobra. Muitos candidatos se equivocam e eu não quero que esses vícios, que essa má interpretação leve você também ao erro. Portanto, nos antecipamos e eu trouxe essa bateria de questões para você poder realmente gabaritar a prova do CESP. E vamos dar sequência aí, gabaritando as últimas questões a partir de agora. Vem comigo, vamos lá. A próxima questão diz o seguinte, questão 12. Acerca dos aspectos linguísticos e das ideias do texto, acima julgue o item seguinte. Seria mantida a correção do texto caso o trecho para que seus direitos sejam garantidos fosse reescrito da seguinte forma, visando a garantia de seus direitos. É uma questão que envolve reescritura e eu sempre acho importante, né, trazer mais uma questão de reescritura para vocês nesta série. Veja, as visitas acontecem mensalmente, sendo a maior demanda a solicitação de registro civil. As certidões de nascimento figuram entre as demandas porque essas pessoas não as conseguiram por outros serviços e a defensoria teve que intervir. Nós entramos para solucionar problemas. Vamos até as ruas para informar sobre o trabalho da defensoria, para que seus direitos sejam garantidos. Muito bem, pessoal. A pergunta é, posso substituir por visando a garantia? Muita gente ficou confusa em relação a essa crase. Porém, atenção, visar é verbo transitivo indireto. Quem visa, visa a. Olha aqui a preposição, gente. Quem visa, visa a. Garantia é uma palavra feminina. Portanto, deve vir precedida de quem? De um artigo. A junção da preposição mais artigo, a crase é obrigatória e o acento grave ele é obrigatório para indicar a ocorrência da crase. Você entendeu o que eu disse? Eu disse que o acento grave ele é obrigatório para indicar a ocorrência da crase. Portanto, a questão está verdadeira. Vamos marcar aí. Questão 12, verdadeira. Dando sequência, questão 13. Questão 13 diz... Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, um amigo em talas julga o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque, separado e com acento, poderia ser substituída por porque, junto e com acento. Ser vivo. É impressionante, né? Tanto que a banca CESP gosta, ela adora perguntar sobre o uso dos porquês. Então fica a dica, revise o uso dos porquês e também revise sobre a palavra cessão. Cessão com C é o ato de ceder, de autorizar. Cessão com S e C cedilha significa cessão, repartição. Cessão com S e 2S significa reunião. Revisada, portanto, a questão da cessão, em relação ao uso dos porquês, eu fiz uma revisão especial para todos vocês. Olha para cá. Olha aí, já está tudo disponível para você, né? O uso dos porquês, olha, já trouxe tudo bonitinho. Porquê separado e sem acento, significa o quê? Pergunta. A aula, por que a aula não começou? Porque é uma pergunta, separado sem acento. Quando está junto sem acento, significa o quê? Uma resposta. Portanto, porque o professor faltou. Olha aí, é uma resposta, não é? Perceba que não importa a posição. Você tem que interpretar o contexto, tá bom? Porque separado sem acento é o que caiu para a gente ao final de frase. Você não estudou? Por quê? O porquê de final de frase. E o porquê junto com acento é um substantivo. Você sabe o porquê disso. Portanto, pessoal, você tem que memorizar assim. Porquê precedido de um artigo, de um determinante, é o porquê substantivado. O porquê, junto com acento. Junto com acento. Separado com acento é o porquê de final de frase, indagação. Você não vai à aula hoje, vírgula. Por quê? É um porquê de indagação. O porquê, aí temos dois porquês muito importantes. O porquê separado sem acento e o junto sem acento.
Separado sem acento, quando você quer perguntar o motivo, a razão das coisas existirem. Por que você foi à feira? Por que você não revisou? Por que você chegou atrasado? É o porquê de pergunta. Você quer saber o motivo das coisas. E quando você for dar uma resposta, aí é o porquê junto, sem acento. Ah, eu não fui à aula hoje porque estive doente, estou explicando. Eu não vou pagar a conta porque estou sem dinheiro. Entende, pessoal? Então, é um porquê de pergunta e um porquê de resposta. Esses dois são os mais cobrados sempre em prova. E temos o porquê, como eu disse e repito, precedido de um artigo. É um determinante, é o porquê junto com acento. E o separado com acento no final da frase. Você não entendeu a matéria? Por quê? Tá bom? Portanto, voltando à questão, vamos lá? Voltando à nossa questão, nós temos no texto, né? Vamos ver o texto? Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por que, final de frase, separado sem acento, você está fazendo uma indagação. Ele quer que você troque pelo o porquê. O porquê é um porquê substantivado. Não, esse porquê só quando ele for precedido de um artigo. Portanto, a questão 13, ela está errada, ser vivo. Ok? Dando sequência. Questão 14. Julgue o item seguinte referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. O texto é: o homem que só tinha certezas. O sentido original do texto seria alterado, caso a oração que só tinha certezas fosse isolada por vírgulas. Então, o homem que só tinha certezas, o homem, vírgula, o qual só tinha certezas. Gente, eu nunca poderia fazer uma revisão, resolver uma bateria de questões para a banca CESP sem apresentar uma questão que caiu, sempre cai e é uma das que mais são cobradas. O CESP adora essa pergunta. Então, atenção, porque eu vou fazer um esquema para você nunca mais errar esse assunto. Vem para cá. Vou caprichar aqui agora no esquema. Atenção, porque essa partícula aqui, ela sempre adora ser cobrada. Gente, o que? Ele pode ser pronome relativo ou pode ser conjunção integrante. Quando for pronome relativo, vai introduzir a oração subordinada adjetiva. E atenção, porque a oração adjetiva ela pode ser restritiva ou pode ser explicativa. A restritiva, ela não é marcada pela vírgula, portanto, sem vírgula. E a explicativa é marcada pela vírgula, portanto, com a vírgula, ok? Atenção a esse detalhe aí. Professor, como é que eu sei que o pronome relativo, que o que é pronome relativo? Eu tenho que estar atento a isso também. Quando você puder substituir o que pelas expressões o qual, os quais, a qual e as quais. Quando você puder substituir, aí a gente tem certeza de que o que é pronome relativo e já já eu coloco exemplos para você. Ok, segura aí, vem para cá. O que também pode ser conjunção integrante. Quando for conjunção integrante, vai introduzir a oração subordinada chamada substantiva, ok? E a oração subordinada substantiva, ela vai poder subdividir-se em, vou colocar para você aqui, ó, na sequência, ela pode ser objetiva direta, ela pode ser objetiva indireta, ela pode ser completiva nominal, pode ser apositiva, pode ser predicativa e pode ser a mais importante de todas, subjetiva. Tá? A que mais cai na prova é a subjetiva. O que você tem que saber é que quando o que for conjunção integrante, você vai substituir o que pela expressão isso. Ok? Ó, dessa forma aqui. Ó. Vou dar exemplos para você. Então, exemplo. Ó. O governo que investe em educação, e aí automaticamente eu já vou voltar à minha questão, prospera. Aí você vai entender perfeitamente essa questão. O governo que investe em educação prospera. Olha a análise. O governo barra, põe a barra sempre antes do conectivo. Quem investe em educação, barra, prospera. O governo prospera é a nossa oração
principal. O qual investe em educação. O qual, quando eu substituo por o qual, eu tenho certeza que o que ele é pronome relativo. Sendo pronome relativo, eu introduzo oração subordinada adjetiva. Perceba que a oração adjetiva não está intercalada por vírgulas. Fique atento à pontuação, você viu? Pisca não. Oração adjetiva. Quando não está intercalada pelas vírgulas, portanto, eu falo que ela é restritiva. E por quê? Agora chegamos à pergunta. Por que ela é restritiva? Porque o governo só vai prosperar aquele que investir em educação. Então imagine o Brasil, a União como um todo, existem vários estados, vários governadores. Eu pergunto para você, todos os estados vão prosperar? Infelizmente não, porque existem alguns governadores, exatamente, que não investem em educação. Portanto, o governo não irá prosperar porque não há investimento em educação. Então eu posso afirmar que o governo só vai prosperar aquele que investir em educação. Você percebeu? A ideia restritiva que há no contexto só vai prosperar se investir em educação. Logo eu falo que a oração ela é o quê? Adjetiva restritiva, porque o ato de prosperar não se aplica para todos os governos. Agora olha essa outra construção que eu digo para você aqui, ó. Se eu digo assim, retornaram. Os astronautas retornaram à Terra, vírgula, que é azul. Olha aí, a Terra que é azul. Que é azul é a minha oração subordinada adjetiva. Olha o meu pronome relativo, ó, Terra a qual é azul. Olha o meu pronome relativo aqui. Se eu tenho aqui um pronome relativo, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Restritiva ou explicativa? Com certeza o quê? Explicativa. E por que é explicativa, ser vivo? Quando eu digo os astronautas retornaram à Terra, que é azul. Quando eu falo a Terra que é azul, você pensa em quantos planetas terras que são azuis? Ah, professor, só um. Isso. Quando a informação se aplica para um objeto, para algo como um todo, não havendo a possibilidade de restringir em partes, fala-se oração explicativa. Portanto, sempre há distinção de sentido. Pode guardar isso como uma regra geral, ser vivo. A banca vai perguntar para você se a inserção da vírgula ou a retirada da vírgula provoca prejuízo sintático. Não, não provoca prejuízo sintático, regra geral, mas provoca, com certeza, mudança de sentido. O próprio nome diz, oração restritiva, oração explicativa. E o que diferencia ser restritiva de ser explicativa é a vírgula. Então, com certeza, tem que haver mudança de sentido. Então, fique atento a isso, porque é um grande peguinho de prova. E atenção, porque eu quero dar um exemplo dessa outra sentença. Olha só. Quero que você gabarite a prova. Faz comigo essa questão aqui. Quero o quê? Isso. O para indicar que é uma oração. S para indicar que ela é o quê? Subordinada. Esse outro S para indicar que ela é o quê? Substantiva. E o I do isso é para lembrar que o que é uma conjunção e de que? Integrante. Meu Deus, professor, que lindo! Isso mesmo, memoriza, é um macete. Quero isso. Oração subordinada substantiva introduzida pela conjunção integrante. Vem para cá. E quem quer alguma coisa, querer é verbo transitivo direto, o que se quer é o que está na frente. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá bom? Mas, claro, eu não vou me delongar na análise das orações, não é o nosso foco. O nosso foco aqui é que você agora, a partir de agora, saiba distinguir quando que é pronome relativo e quando que é conjunção integrante. Quando que for pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva. Quando que for conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. Oração subordinada adjetiva distingue-se em restritiva e explicativa. Restritiva não é marcada pela vírgula. Explicativa é marcada pela vírgula. E o macete para diferenciar se o que é pronome relativo ou conjunção integrante, substitui. Trocou por o qual, os quais, a qual e as quais é pronome relativo. Substitui pelo isso é conjunção integrante. Gente, com essa informação presente nesse slide, você responde 95% das questões sobre pronome relativo. Ok? Volta para a minha questão, por gentileza. Olha aí. Então a questão é, o item seguinte, o homem que só tinha certezas, sem vírgula, um homem
de forma restrita, né? Um homem apenas. Agora eu falo, o homem que só tinha incerteza, eu me refiro a todos os homens. Então, o sentido original do texto seria alterado? Sim, a questão é verdadeira, porque o sentido original do texto seria alterado com certeza. Questão 14, verdadeira, e vamos para a questão número 15, que diz assim: a correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados, tanto a correção gramatical quanto o sentido. Caso se substituísse o trecho, lembrei-me de que por lembrei que, olha lá, pensei rápido. Olha o texto, pensei rápido. Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser o 227. Mas lembrei-me de que. Mas lembrei-me de que. Lembrar aqui, gente, é verbo transitivo indireto. Quem se lembra de algo. Esse pronome é o que a gente chama de parte integrante do verbo, PIV, parte integrante do verbo, e de que o dia aqui é a nossa preposição, introduzindo aqui a minha oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Lembrei-me de que. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando a preposição e eu vou tirar, por consequência, o pronome. Vou falar, lembrei que. Quando eu substituo por lembrei que, lembrar é verbo transitivo direto e a oração subsequente, ela vai ser o quê? Objetiva direta, porque eu retirei o pronome. Então, gente, é o que eu sempre gosto de falar sobre o verbo lembrar e o verbo esquecer. Você pode lembrar alguma coisa, ou você pode se lembrar de alguma coisa. Você pode esquecer alguma coisa, ou você pode esquecer-se de alguma coisa. Vou repetir para você não errar, repita comigo, inclusive é um convite, vem comigo, vai. Você pode lembrar alguma coisa, ou você pode lembrar-se de alguma coisa. Você pode esquecer uma informação, ou você pode se esquecer de uma informação. Óbvio que eu estou torcendo para que você lembre as informações ministradas nesta série que nós abordamos, resoluções de provas do CESP. Eu torço para que você se lembre de todas as informações. Você pode lembrar algo ou se lembrar de alguma coisa, tá bom? Gente, portanto a questão ela é, a correção gramatical e sentido do texto seriam preservados, a questão ela é verdadeiro, seriam preservados. Meus amigos, sempre é uma enorme satisfação estar aqui contribuindo para a jornada e para o sucesso de todos vocês. Eu quero que você, a partir de agora, sinta seguro para gabaritar uma prova de língua portuguesa. E óbvio, professor, eu gostaria de continuar continuar trabalhando, exercitando assim nessa pegada. Ótimo, eu ajudo você. Pode me procurar, nós temos diversos trabalhos que a gente desenvolve, eu ajudo e eu vou ajudar você sempre nessa jornada que envolve a busca pela sua vaga no concurso público, tá bom? Eu sou o professor Marcondes Júnior, fiquem com Deus, até a nossa próxima jornada, até mais, tchau, tchau!